tem que discutir a estabilidade do emprego, né, Paulinho? Porque nós temos que discutir. Estamos aí há 7 meses sem aula, nas universidades, sem aula, e o pessoal recebendo, e muita gente não fez nada nesses 7 meses. Meus amigos e minhas amigas, vocês ouviram, né, hoje pela Rádio Cristal, o deputado Cherini, mais uma vez, infelizmente, tenta criar uma situação inexistente no país. Na verdade, ele desmerece o serviço dos professores que estão há 7 meses trabalhando dobrado, deputado. O senhor, eu creio que tem condição de saber disso, tem uma assessoria grande. Eu, por exemplo, fico sabendo, sabe de que jeito? Eu tenho 2 filhas que estão na rede municipal e elas acompanham, os professores levam atividades para elas, os professores mandam atividades para elas. Eu converso com as professoras, acredita, é possível conversar com as professoras, com os professores e ver como estão funcionando as escolas, as dificuldades, porque o seu governo, por exemplo, que o senhor representa hoje, não criou uma plataforma para os municípios, né? Por que não, desde o início da pandemia, ao invés de negá-la, não criou as condições para que a educação pudesse se desenvolver com qualidade? Então, ao contrário do que o senhor disse, que muitos estão há 7 meses sem trabalhar, na verdade as escolas estão se superando, sabe por quê? Porque o currículo da Base Nacional Curricular Comum, ele foi mantido e as professoras que não foram treinadas, vamos dizer assim, e ninguém foi, para enfrentar uma pandemia, elas precisam se reinventarem no meio de um processo de pandemia para chegar ao conteúdo às nossas crianças. E elas estão fazendo isso, eles e elas estão fazendo isso. Então o senhor deve ter cuidado para dizer essas coisas. Só que eu fico mais entristecido ainda porque eu tenho certeza que não é falta de conhecimento. O senhor faz isso, faz esse terror político para criar as condições para privatizar a educação, privatizar a saúde e deixar a população sem educação pública e saúde pública de qualidade. Aliás, falando em saúde, que o senhor gosta muito de falar, eu tenho inclusive baixado as suas entrevistas toda segunda-feira na Rádio Cristal. E eu fico apavorado com as coisas que o senhor já disse. O senhor já recomendou o uso de cloro de piscina, já recomendou o uso de ozonioterapia para as pessoas durante a pandemia como prevenção ao Covid. São tratamentos absurdos. A ozonioterapia eu nem posso dizer ao vivo aqui onde é que ela é colocada, né? Mas o pessoal de Itajaí não gostou, lá em Santa Catarina, que foi onde vocês fizeram. E o senhor depois esteve no Ministério da Saúde pedindo que isso fosse, que esse tratamento fosse estendido para todo o país. Portanto, é com tristeza que a gente vê isso. Para o senhor saber, os municípios, o nosso município, não existe uma plataforma para a educação, uma plataforma específica para a educação. Os professores estão trabalhando com WhatsApp, né? E com papel, né? Imprimindo e levando as escolas, dando um jeito de entregar nas casas, e para depois, inclusive, fazer a avaliação e depois fazer a avaliação do currículo e de como é que foi o ano. Então o senhor imagina como é que é a jornada de um professor que tem que às vezes atender o aluno quando ele tem disponibilidade de internet, ou quando o seu próprio celular, que às vezes não é dos melhores, porque o professor, né, como o senhor sabe, não ganha bem, não ganha 30 mil ou mais, como o senhor, o de salário não dá 30 mil, chega a 27, mas de verba de gabinete supera e muito esses valores, né? O professor ganha bem menos do que isso, né? Ganha o piso nacional muitas vezes. Então nós temos que ter muito cuidado para falar o que o senhor falou, colocando toda uma comunidade como se os professores não estivessem trabalhando numa pandemia. Todo mundo está sofrendo os efeitos da pandemia. Todo mundo está procurando fazer as suas tarefas, né, de acordo com as suas possibilidades. O senhor deveria ter mais respeito e não usar desse momento para buscar uma privatização da saúde. Sobre o que o senhor falou, que servidor público concursado não há o que limite ou o que os coordene, isso não é uma verdade, isso é uma grande inverdade. Para o senhor ter uma ideia, o senhor sabe, a CGU durante o governo Lula demitiu mais de 2 mil funcionários públicos concursados. Sabe como é que isso foi capaz? Porque eles infringiram as regras do regime jurídico deles. Nos casos dos municípios, no nosso município é a Lei 4.031. O professor ou funcionário público em geral que não cumprir com o seu dever, ele sofre uma sindicância, um processo administrativo disciplinar e pode sim ser demitido. É uma das penalidades. Agora, para isso tem que ter um governo que funcione, um governo que realmente queira que as coisas
funcione adequadamente, com respeito à coisa pública e com respeito às pessoas. Era essa a resposta que eu queria lhe dar, né? E queria perguntar à sua candidata em Soledade, a professora Marilda, que entende pelo jeito mais de educação privada do que educação pública, o que ela pensa, se ela concorda com o senhor nessa forma de agir de que os professores estão há 7 meses sem trabalhar, né? Ou que muitos, para ser bem franco, pegar a sua frase, que muitos professores estão há 7 meses sem trabalhar. Queria saber se ela concorda. O outro candidato eu sei que concorda, muito provavelmente concorda, porque sempre falou disso, ele e o seu grupo político sempre foram muito claros nesse negócio de que para eles funcionário público é problema. Nós defendemos o serviço público, sabe por quê? Porque a pessoa dos nossos bairros, das nossas vilas, do nosso interior precisa de uma escola de qualidade, com um professor concursado, que tenha garantia, né, de que seu trabalho não vai ter interferência política, que ele vai poder de fato trabalhar para que desenvolver mais a nossa escola e a nossa comunidade, porque ele precisa de uma unidade básica de saúde que funcione pública e gratuitamente, né? Que o SUS seja fortalecido e não apenas a rede privada, como o seu governo quer fazer. O seu governo quer colocar a saúde como um direito complementar aos serviços privados. Veja a gravidade do que é isso. Pelo seu conceito do seu governo, aquele serviço que não é ofertado na rede privada, aí vai ser ofertado na rede pública. É o inverso. Portanto, deputado, eu acho que o senhor deve repensar. O senhor já teve uma trajetória diferente, infelizmente está numa trajetória, algumas posições bastante difíceis, né? E espero sinceramente que o senhor repense essas suas falas, porque elas têm um efeito muito grande. O senhor é um deputado federal, tem condição de saber exatamente o que está acontecendo no país, tem uma assessoria enorme, mas se não tiver, pode fazer como eu, conversar com as mães, conversar com os pais de família, conversar com os professores e as professoras, com os diretores de escola, para o senhor saber o que está acontecendo no Brasil. Um abraço a todos e a todas, uma boa noite.